Olá, amigos, estamos iniciando mais um ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Sempre com assuntos importantes de interesse público, e um dos grandes assuntos da nossa cidade, do nosso estado e até do nosso país, sem dúvida, o Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Nosso entrevistado é especialista em porto, tem grande experiência na área, teve recentemente uma grande experiência também na administração pública, depois de muita experiência na iniciativa privada. Então, tem os dois lados da moeda e conhece muito também sobre logística, formado em administração de empresas. E eu faço aqui uma confidência. Ao longo dos anos, quando eu tenho dúvida, quando eu preciso de uma orientação, ligo para ele. Com um detalhe, agora não preciso ligar. Saio de uma sala e vou para outra. Ele está trabalhando conosco na Associação Comercial de Santos, veio para reforçar o nosso time, a gente continuar com esse grande protagonismo que está sendo liderado pelo presidente Mauro Samarco, conseguir principalmente novos negócios. José Eduardo Lopes, ou Eduardo Lopes, ou apenas Edu. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Márcio. Meus cumprimentos a você, a todo mundo que nos assiste nesse momento. De fato, né, temas apaixonantes, né? Você é muito generoso, entre várias qualidades, você é generoso aí com os amigos. Mas falei a verdade, né? Falei a verdade. Mas na realidade, Márcio... Olha, nós vimos conversando no carro sobre um momento que eu vivi jornalisticamente, e a questão foi, falei a verdade, falei, então qual é o problema? É verdade. Não falei a verdade? É verdade. Então, tá é verdade, mas enfim, Márcio, é isso mesmo, né? Nós vivemos aí momentos desafiantes, onde o Porto, mais uma vez, deverá dar a sua grande contribuição aqui. Então a expectativa é muito grande aí pelo ano que vem, enfim, pelos tempos aí que, sem dúvida, marcarão aí, se Deus quiser, um novo momento aí econômico para a cidade. Que bom. Repetindo, hein? Está no nosso time, hein? Está no nosso time. Centroavante, vai marcar gol, pode ter certeza. Primeiro dizer que é uma alegria ele estar com a gente, principalmente pela amizade e também pelo conhecimento, eu reitero aqui, a grande experiência com certeza vai acrescentar muito a nossa convivência e principalmente a nossa associação comercial. Vale lembrar, hein? Dia 22 de dezembro, 150 anos. Mais antiga do estado de São Paulo e a quinta mais antiga do país. Credibilidade internacional. Bom, fala de Porto, você não conhece nada de Porto. Ele vinha perguntando para mim, o que é que nós vamos discutir? Eu falei, não sei, na hora sai. Então vamos começar, sabe o que veio para mim? Nós estamos vivendo aí, todo mundo, BR do Mar, BR do Mar, BR do Mar. Foi aprovado. Isso. Uma síntese daí da BR do Mar, só para o nosso telespectador entender. Mas é o seguinte, a BR do Mar, na realidade, passou pela Câmara, caminha agora para o Senado. Está no Senado. Onde pode, aí, inclusive, receber alguns reparos. Assim, o grande mote da BR do Mar é facilitar, assim, tem alguns capítulos que diz respeito à facilitação no afretamento de embarcação, que é sempre um grande dilema. Trata também das questões aí de tripulação, mas assim, uma coisa que fica um grande ponto de interrogação é como as cargas serão tratadas nos portos. Porque cabotagem definitivamente não é uma carga de longo curso que passa por trâmites aduaneiros. É isso que eu quero. Desculpa, o telespectador pode até não conhecer, para nós é um tema familiar. Isso. Na essência, todo mundo, navegação de cabotagem. O que é a cabotagem? Cabotagem nada mais é do que um transporte marítimo entre portos nacionais. Em sendo assim, como se trata de produtos nacionais, eles não estariam sujeitos, então, ao desembaraço aduaneiro. Essa é a grande questão, é de como isso será tratado no âmbito dos portos. Isso sempre foi um entrave. Naturalmente, a grande esperança é que, com a BR do Mar, esse cenário mude. A gente também mude um pouco o perfil do transporte rodoviário. Tá? Então, que a BR do Mar venha a contribuir que cargas típicas de navio vão para os navios e os caminhões continuem fazendo aí as pontas assim, de uma forma muito mais racional, inclusive de uma forma muito mais humana para os próprios caminhoneiros, né? Onde eles poderão fazer viagens mais curtas, estarem convivendo assim, um tempo maior com as suas famílias. Porque hoje a questão, em algumas situações, é subhumano. Um motorista de caminhão sai de casa com destino ao Nordeste e às vezes fica semanas fora de casa. Então, Deus queira que a BR do Mar, além de contribuir para o desenvolvimento aqui da nossa cabotagem, desenvolvimento dos nossos portos, trazerem mais cargas aí para esse modal que é importante, né? Nós temos uma costa aí enorme, fantástica, muito mal explorada. Tomara que a BR do Mar tenha esse dom, né? De trazer aí um grande volume de cargas que hoje não estão nos
navios, tragam para os navios e, complementarmente, a gente possa fazer as pontas aí de uma maneira mais racional com os caminhões. É verdade. Aliás, um dos grandes desafios, não só do Porto de Santos, dos portos nacionais, e nós visitamos, você também, vários portos do mundo, é essa mudança. No Brasil, a gente foca principalmente a mudança, não é acabar com o modal rodoviário. Pelo contrário, podemos fortalecer, mas também fortalecer o modal marítimo. Mais barato, mais rápido e operacionalmente muito melhor. Eu acho que essa é a grande transformação, né? É isso. Se você pegar aí, o transporte rodoviário ele pode ser complementar ao transporte de cabotagem, mas ainda assim mesmo, o transporte rodoviário aí de caminhões, é feito de caminhões ele vai continuar existindo sempre. Existem alguns tipos de mercadoria, alguns destinos, algumas rotas que são dedicadas ao transporte rodoviário. Quanto a isso, não há nenhum temor. O que eu vejo que, assim, como um grande progresso, eu vejo assim como com esperança de que a gente vai conseguir baratear os custos logísticos, né? Então, existe, naturalmente, quando você pensa no navio, você pensa que você precisa transportar quantidades maiores. Então, eu acho que tudo isso, com o tempo, vai se adequar. Mas eu não vejo, assim, risco para ninguém, muito pelo contrário, eu vejo vantagem para todos os segmentos. Como também é uma grande vantagem o modal ferroviário, você conhece bem. Aliás, o ministro tinha dado ordem, falou, eu quero... Até o final de dezembro eu quero essa consulta pública, audiência pública, que vai mudar o perfil do transporte ferroviário no chamado Porto Organizado. Isso, é isso? Hoje isso. é a Portofer, a ideia deles é constituir um SPE com 3 grandes empresas e, na sequência, grandes investimentos na malha ferroviária. Então, nós falamos de cabotagem, nós falamos do modal rodoviário, mas o ferroviário é fundamental. E para você ver, Márcio, são movimentos que se completam, né? Que, por exemplo, na questão ferroviária, esse movimento aqui no Porto de Santos, um novo modelo aqui, nova modelagem que vai ser implantado no Porto de Santos, ele se complementa com o que está sendo feito para trás, na renovação das concessões das empresas, das concessionárias ferroviárias. Já foi a Rumo, a MRS agora discute, aí está praticamente avançado, o ano que vem deve assinar a renovação da sua concessão, a FCA, que no caso é a VLI, também está avançada, deve ter agora no início do ano, deve ter as audiências públicas. Então, ou seja, é um movimento em prol da logística que acaba se complementando. Então, felizmente, esse governo tem uma visão, sem dúvida, o ministro Tarcísio é a grande estrela do ministério do atual presidente, né? Então, ele passa ao largo. Você sabe, desculpe interrompê-lo, eu não vi até hoje uma crítica a ele. Engraçado, ele não é low profile, ele como é que a gente traduz um low profile? Um perfil tranquilo, sóbrio, né? uma pessoa sóbria, sóbrio, discreto isso. E atuante, né? E o pessoal, se tem alguma reclamação, é que ele é muito intenso. Oh. Então, por aí você vê, então, que... Essa é boa, hein? Isso, assim, muito intenso. Importante, né, Márcio? Não pode trabalhar muito, ele está trabalhando muito. É verdade, não, né, quando eu digo que alguns dizem que ele é muito intenso, quer dizer o seguinte, que se demora muito, ele atropela. Então, essa é... O que é bom. Aliás, é bom a gente fazer um intervalo, porque a nossa técnica está dando sinal. Eu vou fazer o primeiro intervalo, o primeiro break, e voltamos com o Eduardo Lopes, falando mais de Porto. E vamos falar de outros assuntos importantes da nossa cidade. Fique com a gente. Olá, amigos. Voltamos com o nosso ACS na TV, segundo bloco. Entrevistado de hoje, Eduardo Lopes, amigo, formado em administração de empresas, especialista em Porto, isso é muito importante dizer. Está no time da ACS agora, estamos trabalhando juntos. E, se Deus quiser, vamos contribuir muito, principalmente, repito, nesse momento em que nós estamos prestes a comemorar 150 anos de existência. Continuar no Porto, que é um assunto que conhece Porto. Você trabalhou até pouco tempo na VLI, na área institucional, uma das grandes empresas do Porto, principalmente em termos da infraestrutura ferroviária, né? Isso. É assim, a VLI é uma empresa de logística,
ela se dedica aí à operação de ferrovias, né, 2 ferrovias, a FCA e o primeiro trecho da Norte-Sul, a operação de terminais, né, tanto portos quanto como terminais aí do interior. É uma empresa de logística dedicada ao mercado e tem feito assim grandes avanços. Na nossa região, ela fez um grande investimento aí algum tempo atrás, né, alguns anos atrás, aí, pouco recente, né, não é tão antigo assim, mais de 3 bi, né? Então, é isso, né, Márcio? É isso que a gente precisa, como você estava dizendo, da nova modelagem do porto. Deve ser investido mais de 2 bis para se resolver diversos problemas que hoje não possibilitam, sim, um grande avanço do transporte ferroviário do porto, né? Então, nós vamos ter tivemos a renovação da Malha Paulista, deve dobrar a capacidade, então de 35 vai para 70 milhões de toneladas, então um adicional bastante expressivo aqui para o nosso porto, que precisa ter aí também soluções dos seus gargalos, alguns investimentos vão ser feitos em termos aí de ampliação da capacidade, com os próprios terminais, isso possibilita inclusive o surgimento de novos terminais, então, ou seja, é um impulso, né, que vai se alimentando e que gera o que todo mundo deseja, né, investimentos, progresso e avanços, né, e particularmente para quem faz uso dessa logística toda, né, a gente tem que ser mais competitivo, né, isso também significa um Brasil mais forte, e isso é um avanço para todo o pessoal que está para trás, o pessoal do agronegócio, o pessoal que está envolvido aí também com produtos industrializados, que recebem matérias-primas, né? Então, é assim uma corrente rica, né? Uma corrente que, sem dúvida, possibilita que a gente tenha aqui um país muito melhor, né? É verdade. Quero entrar num outro aspecto importante, já debatemos anteriormente, mas um assunto que está na ordem do dia. Nós integramos, você sabe que nos acompanha faz tempo, integramos o Conselho de Administração da CODESP, hoje SPA, representando a classe empresarial, e estamos acompanhando o trabalho dessa diretoria. Depois de muitos anos, uma diretoria técnica e rigorosamente profissional, que anima a gente, abre uma perspectiva diferente. Eu, pelo menos, que acompanho aí, por intermédio do Conselho de Administração, dia a dia da diretoria, reverencio aqui. Reconheço que estão fazendo um grande trabalho, principalmente visando a desestatização do Porto de Santos. Já falamos aqui, privatização é uma coisa, desestatização é outra. Pelo menos o foco agora é desestatização. Você é contra ou a favor da desestatização do Porto de Santos? Totalmente favorável, Márcio. Por quê? Pelos benefícios que podem trazer. Assim, quando você tem uma administração pública, você tem vários entraves, vários ordenamentos. Assim, tem uma questão muito básica, né? O que eu aprendi no serviço público. Quando você está na iniciativa privada, você faz tudo que a lei não proíbe. Quando você está no poder público... A lei proíbe tudo? Não é o contrário. Você só pode fazer o que a lei permite. Então, já assim, uma grande amarra, tudo é muito difícil, tudo é muito burocrático. Então, quando você tem a iniciativa privada é muito ágil. Você tem autonomia, né? Você tem autonomia. Exatamente. Então, dentro da lei você tem autonomia. Exatamente. E você tem a possibilidade, né, Márcio, de participação assim, muito mais ativa dos gestores, assim, de quem compõe o segmento. Então, você tem uma escuta maior, você tem aí conversações, então aumenta muito a qualidade das decisões. Então, realmente concordo com você, à frente da SPA nós temos aí uma excelente diretoria, mas é isso, ela está sujeita às amarras da nossa legislação. Fato que, assim, uma empresa privada, não tem. Pode, assim, livremente, de uma maneira muito ágil, conversar com os seus stakeholders e tomar decisões assim, muito rápidas, né? Muito práticas, né? Muito objetivas. E o Brasil precisa disso, o Porto de Santos precisa disso, e eu dou até um exemplo complementando seu raciocínio, Eduardo. Recentemente tivemos uma reunião do CONSAD, acredite, é verdade, está lá em ata, 14 horas de reunião, 14 horas. E a questão era o plano de saúde. Mais de 6 mil vidas. Em dezembro de 2019, o CONSAD tinha determinado à diretoria que, olha, vocês vão ter um ano, porque não vai ter mais prorrogação.
aí vieram recursos administrativos, ameaças de judicialização. Então. Resultado, chegou a semana passada, a licitação não tinha sido concluída. Um ano, com 3 recursos interpostos. Então, é essa amarra que acaba complicando a gestão pública. Então, coisa que não existe, né, no setor privado. E particularmente o seguinte, Márcio, a gente tem várias questões que a gente espera seja resolvido com aí a concessão, né? Que com o novo concessionário vai cuidar, inclusive, de investimentos. Eu acho importante isso. O ministro tem deixado muito claro que vários investimentos que hoje, por diversas razões, o governo federal, a SPA não consegue fazer, que será obrigação da concessionária, né? Então, eu acho assim uma coisa extraordinária, porque talvez assim pela primeira vez a gente tem certeza do que for aparecendo como necessidade será imediatamente feito. Os dois lados da moeda. Durante longo tempo, você trabalhou na iniciativa privada, empresas como Bung, Fertimport, que aliás, saudade de Bung, Fertimport, grandes amigos que temos, Italino, Paulo Naef, enfim, próprio Branco, nossa, grandes amigos, você que estava lá. Então você trabalhou na iniciativa privada. Depois, recentemente, aí na gestão, no primeiro mandato do Paulo Alexandre Barbosa, nosso prefeito, você foi convidado a assumir a Secretaria Municipal de Portos. Eu queria que você me falasse como foi esse contraste, essa experiência do privado para o público. Olha, Márcio, assim, a minha primeira Primeiro choque? Não, choque não, muito pelo contrário. Minha primeira grande surpresa foi saber que na prefeitura, no serviço público, tem gente muito boa, tá? Gente muito disposta a trabalhar, sim, gente muito preparada, tá? Então, assim, eu tive, assim, por esse lado, eu tive experiências ótimas. Então, você sabe, durante o meu período, para citar 3 fatos, né? Foram 4 anos, né? Foram 4 anos. Então, para citar 3 fatos, né? A gente enfrentou a questão daquelas filas de caminhões que tínhamos, né? Lembra? Nossa Então, foi Senhora, meu primeiro problema. Felizmente, a gente resolveu isso em 2013. Foi um grande avanço do Porto de Santos. Meu Deus do céu. Exatamente. Então, nós resolvemos aí essa questão. Foi um grande problema que a gente enfrentou. Nós enfrentamos a questão aí da ponta da praia, né? Dos grãos na ponta da praia. Foi bastante polêmico, mas o resultado hoje é muito positivo, né? Porque a gente tem uma situação totalmente diferente lá na ponta da praia, uma legislação moderna, nova. Tá? E, lamentavelmente, também um outro ponto que nós enfrentamos foi a questão do incêndio do Ultracargo, que foi um marco na cidade. Que foi um marco e, com isso, também possibilitou, inclusive, a mudança de legislação, né? Então, foi um momento gravíssimo, mas que prestou, entre aspas, uma grande contribuição. Nós temos que... Não podemos ficar com a entrada só, uma porta só, a porta fechou, quebrou a fechadura, a gente não entra. Trouxe lições, né, Márcio? Não, sim, sem dúvida, lições importantes. Mas foi muito triste, um momento triste. Se eu estou equivocado, talvez, acho que o Porto ficou parado 7, 8 dias. Foram cerca de 10 dias, né, Márcio? Então, ou seja, nós tivemos que montar uma operação onde um porto funcionava à noite. A cidade dormia, a gente operava o porto na medida do possível. Não sei se você lembra, lógico. A gente fez aí montou um esquema para os caminhões transitarem pela João Pessoa, entrarem e saírem pela João Pessoa. Então, ou seja, na medida do possível, aí o porto funcionou, né? Mas foi um grande trauma e importante. Aconteceu e, a partir daí, as lições aprendidas, né? A gente avançou muito. Olha, nós vamos para mais o break, segundo break e último, para entrar no último bloco. Está fluindo muito bom, porque o assunto é apaixonante e o Eduardo contribui muito, sem dúvida alguma, mas nesse grande momento das filhas, que se chamavam filhas em Santos, era caminhando por tudo quanto é lado, um curioso disse, eu tenho a solução. Qual é a solução? Segura no pedágio. Você imaginou? Eu vou encerrar. Você imaginou segurar no pedágio? 10 horas depois, a filha ia do pedágio até a Avenida Paulista. Voltamos em instantes. Olá, voltamos com o nosso ACS na TV. Mais uma vez, reiterando a alegria de receber aqui Eduardo Lopes, administrador de empresas, está conosco no time da ACS, reforçando o nosso time, com certeza vai acrescentar muito pela experiência, pela vivência, e especialista em Porto. Então, estamos discutindo Porto, ainda dentro do contexto Porto de Santos. O tema é polêmico,
Nós não tínhamos nascido, hein? A ligação seca. Ponte ou túnel ponte, nenhuma das duas. Qual é a sua opinião? Qual é a sua visão? Mas, olha, assim, eu acho que a gente tem que ser muito pragmático. Tá? Eu acho que nós temos que considerar ambas. Cada um tem uma... Mas tem que fazer, né? Tem que fazer. Você não era nascido ainda em 50. Não, então, realmente o primeiro não. projeto dizem que é de 50. Sim, eu acho assim, a gente não pode ser contra nada, a gente tem que ser a favor. Cada um tem as suas qualidades, são propostas diferentes, não excludentes. Né? Então, o Porto acha que precisa ter túnel, que viabilize o túnel. O governo do estado acha que deve ser a ponte, que viabilize a ponte, tá? E que seja de benefício para todo mundo. Um tem uma proposta de bem rodoviária, um complemento aí da estrada, uma possibilidade de ligação, de uma segunda ligação com a outra margem, com o lado de lá, né? Que não somente da Domênico Rangoni. O Porto tem uma outra proposta que diz muito aqui para a questão do desenvolvimento urbano, porque teria a possibilidade, inclusive, de se passar por dentro ali o VLT. E vem os dois, né, Márcio? Pô, o que a gente quer é desenvolvimento, é progresso. O Porto de Santos precisa disso. Tá? Então, não somos, né, eu pessoalmente não sou contra nada. Eu sou a favor dos dois. Eu também sou a favor dos dois, se for o caso, sou a favor dos três, se tiver. Isso, né? Se tiver outra é importante que você abordou. Bom, a posição da SPE é clara, e eu falo por conviver lá no Conselho, a posição da SPE é clara, é túnel, e o projeto, inclusive, que eles têm, sairia ali nas proximidades do Concais, enfim. E o canal é federal, a decisão é deles. Mas está havendo um diálogo já há algum tempo, que não havia, há um canal de comunicação, isso é importante, entre a Ecovias, que é a concessionária do sistema de Anchieta Imigrante, que se propõe a construir a ponte, e o governo federal. Mas, para mim, a visão que eu tenho hoje é que a opção realmente a ser considerada, pelo menos pela SPA, que é a dona do canal, quer ou não, é o túnel e fim de papo. E aí entra a questão da mobilidade urbana, poderia passar com caminhão, carro, bicicleta, isso. Até o próprio VLT, não é isso? Exatamente. No governo do estado acha que é ponte. Por que não? Ponte, túnel. Mais fácil, né? Exatamente. Eu fui ontem, ou anteontem, atravessei para Guarujá, precisava ir ao Guarujá, e, meu amigo, a fila estava quase que... Você não imagina assim, a fila da balsa. Ponte, e isso eram às 7h30 da noite. Ponte, túnel, aeroporto, é tudo muito bem-vindo. Tudo. Não me fala no aeroporto. A questão do aeroporto eu acompanho, ainda estava iniciando a gravidez, e até agora ainda não nasceu. Mas tudo bem, a gente continua acreditando. Eduardo, uma questão também importante, e aí entra a sua visão privada e entra a sua visão pública também, pelo fato de você ter sido secretário de Portos, municipal de Portos. Para mim, evoluiu muito nos últimos anos. O conflito, a convivência Porto-cidade. As pessoas, alguns mais afoitos, criticam o Porto, mas não reconhecem a importância do Porto em termos de emprego, em termos de oportunidades, em termos de receita. Esse conflito Porto-cidade. Eu acho que está bastante superado, Márcio. Tá? Eu acho que antigamente cada um tinha olhares diferentes. Né? Eu acho que algumas questões parecem convergir. Você observa claramente uma preocupação dessa administração, da SPA, do presidente, falar da relação Porto-cidade, fazer inclusive propostas, dando a sua visão, por exemplo, para a região do Valongo. A prefeitura, né, espero que nessa nova administração também seja muito aberta, né, essa questão de Porto, reconheça essa importância que as atividades portuárias têm para a cidade. O Porto é grande parceiro, né? A cidade é grande parceira do Porto e tem que ter uma convivência harmônica. Então, essa história de conflito na relação Porto-cidade tem que ser coisa do passado. Acho que porque a gente tem que substituir a palavra. De conflito, agora daqui para frente, dizer de harmonia Porto-cidade. É isso aí. Tá? Legal, gostei. Harmonia Porto-cidade, harmonia Porto-cidade, até por substituir a palavra, tá? Para inaugurar uma fase nova. Está lançado, gostei. Olha aí, em vez de conflito Porto-cidade,
Posso dizer que é minha? Claro. Eu estou brincando, óbvio, é dele. Mas gostei. Harmonia Porto Cidade. Eu acho que é isso. Por que conflito Porto Cidade? Mas é antigo, né? É isso, substitui, né? Vamos mudar, vamos colocar uma palavra positiva, e vamos praticar. Pensar. Vamos praticar, não é só uma palavra, não, vamos praticar. Harmonia Porto Cidade. E aí, nesse aspecto, volto à diretoria atual da SPA. É aberto o diálogo. Eu vejo no próprio CONSAD. O Biral, Fernando Biral, que é o presidente, quando a gente está se aproximando da reunião do CONSAD, Márcio, estou à disposição. Tem alguma dúvida no material? Tem alguma dúvida na pauta? Coisa que a gente não via. E isso eu estendo ao Mingoni, ao Ribeiro e ao contra-almirante que chegou agora também. O almirante Alfrânio. Para você, Márcio, existem desafios, né? A gente fala na revitalização do Valongo, se fala na mudança do terminal de passageiro, mas tem questões muito maiores. Por exemplo, o Concais renovou a sua concessão em 2018. A concessão vai até 2038. Como é que a gente faria, então, essa mudança do terminal de passageiros, da onde lá para o Valongo? Então, tem assim, questões bem profundas. E se não tiver todo mundo afinado, não tiver todo mundo... disposto ao diálogo? Exatamente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Quer se mudar o terminal de passageiro, vai esperar 2038? Então, qual vai ser a solução? Então, assim, todo mundo precisa estar na mesma sintonia, tá? E ter uma postura contributiva mais. Porque, do contrário, se cada um ficar olhando para um horizonte, a gente não vai ter progresso, não. Então, por isso que eu acho que a gente precisa ter a fase da harmonia Porto Cidade. Gostei da harmonia Porto Cidade. Está lançado aqui, harmonia Porto Cidade. De hoje em diante, harmonia Porto Cidade. Gostei mesmo. Essa foi um insight fantástico. O conflito é muito negativo. Nós estamos caminhando para o encerramento e está nas metas do 4º trimestre da SPA, que está terminando. Finalmente, está nas metas, eu vi, nós aprovamos, que é a revitalização da região do Valongo. Eu considero isso fundamental, não só para o Porto, não só eventualmente para o novo terminal de passageiro, mas ali para o chamado centro histórico, está no foco. E nós tivemos a oportunidade de receber todos os candidatos a prefeito nesse período antes da eleição, e em quase todos os programas estava a revitalização do Valongo, fundamental. Temos que aprofundar isso daí. Como vai ser feito? Onde é que entra a questão do terminal de passageiro? Então, e é isso, Márcio, a Porto, a cidade e a sociedade participando. A sociedade discutindo, a sociedade sugerindo, a sociedade dando contribuição. Né? Porque só um pacto como esse, né, ele só tem eficácia de fato, né, quando todo mundo, de peito aberto, assim, de mente aberta, consegue, então, dar a sua contribuição. O Porto tem o seu lado, né, os seus pontos que pode contribuir, a cidade, mas, sem dúvida, os empresários, a sociedade tem que ser partícipe. Infelizmente acabou, mas seguindo a sua linha de raciocínio, a sociedade recentemente deu uma grande demonstração de interesse em participar, em discutir, em debater e contribuir. Por onde isso aconteceu? Quando a Associação Comercial, já tinha começado na gestão do Roberto Clemente Santini, e foi bem complementada, e muito bem complementada pelo Mauro Salmarco, nós criamos efetivamente o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos, CONDESAN. 9 grupos de trabalho. Nos primeiros dias, o telefone não parava das pessoas espontaneamente se dispondo a participar. Eu quero esse grupo de gestão pública, de saúde, de educação, de turismo, enfim. Foi um negócio espetacular. Então, isso que você falou é a realidade, meu caro Eduardo. A sociedade quer participar. Terminou. Quer acrescentar alguma coisa? Eu vou dar 30 segundos para o meu amigo Eduardo Lopes. Márcio, então, conforme você disse, né, juntamos a equipe da ACS, né, e aí a você, né, com a sua liderança, aí, enfim, sobre a orientação da diretoria, sem dúvida, a gente deseja aí dar a nossa contribuição para que a gente tenha... Já está dando. Que a gente tenha... Da hoje pela manhã, em conjunto, tomamos decisões importantes. É verdade. É isso? Então, estamos aí à disposição de todos aí na Associação Comercial. Nós, quando entramos aqui, fizemos a higienização das mãos com álcool gel e vamos sair daqui e vamos fazer de novo. Então, já que estamos devidamente higienizados, vamos cumprimentar. Um abraço, Eduardo, muito obrigado. Um abraço a você e seja feliz.